Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Murilo, sou professor da equipe de português do ESAG Vestibulares. Tudo bem? Bem, hoje nós vamos continuar a nossa sequência de aulas sobre tempo verbal. Hoje é a quarta parte da nossa aula, né? Para quem não viu as anteriores, acompanhe aí. Já tivemos a primeira, que tratávamos do tempo presente no modo indicativo, a segunda, que nós cuidamos do pretérito, também no modo indicativo, e a terceira parte, que nós cuidamos do futuro, também no modo indicativo. E hoje, né, novidade aí na história, vamos tratar dos tempos verbais no modo subjuntivo. A princípio, para quem não lembra também, volte lá na primeira aula, modo indicativo, modo que expressa certeza dos fatos, fatos certos, fatos reais. No modo subjuntivo, nós temos aí uma virada semântica, né? Uma virada de sentido, né? O modo subjuntivo, ele expressa fato incerto e trabalha no campo da possibilidade, né? E de que maneira isso funciona para os verbos? A primeira coisa que você tem que saber é que o modo subjuntivo, ele trabalha com elementos de apoio. E como serão esses elementos e o porquê disso? Bem, o porquê é: os verbos por si só não conseguem expressar essa incerteza ou essa possibilidade. Eles acabam precisando, para poder expressar essa incerteza, de alguns elementos de apoio. Então, de certa forma, um pouquinho diferente das últimas aulas, em que nós nos preocupamos com a semântica do verbo, entendendo que era um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito, um futuro do pretérito, nós temos que agora dividir as atenções. Nos preocupamos ainda com o sentido dos verbos, mas também nos preocupamos em olhar os elementos de apoio. Então, não é muito difícil. Aliás, é bem tranquilo, primeiro porque, diferente do modo indicativo, que nós cuidamos nas últimas 3 aulas, nós temos apenas 3 tempos. No modo indicativo, nós tínhamos 6, né? Nós tínhamos um presente e aquelas variações que nós vimos na primeira aula. Nós tínhamos 3 pretéritos, nós tínhamos 2 futuros. Aqui nós temos um presente, um passado, um pretérito, né? E um futuro, ou seja, um tempo de cada no modo subjuntivo. E como que eles se configuram? É muito simples. Essa aqui é a forma dele, né? Eu compre, tu compres. Só que aí você acha meio estranho isso, né? Ninguém fala eu compre, nem tu compres. O que acontece, o que entra em jogo aí, entra em jogo os elementos de apoio. Reparem que eu usei a mesma cor aqui, ó, para marcar quais são os elementos de apoio, né? Para que eu consiga conjugar corretamente o presente do subjuntivo, eu uso essa marca de apoio aqui, o ainda que, também pode ser mesmo que, ou talvez. Algumas delas funcionam. Reparem, ainda que eu compre, ainda que tu compres, ainda que ele compre, ainda que nós compremos, ainda que vós compreis, ainda que eles comprem. Pode ser mesmo que eu compre, pode ser talvez eu compre. As marcas variam um pouco, mas elas ajudam a expressar justamente esses elementos de incerteza que o subjuntivo expressa. Então, na pior das hipóteses, você vai se apegar ao quê? Aos elementos de apoio. Se apegue a eles que não vai ter problema, você conjuga facilmente. Nós somos falantes fluentes de português e conseguimos lidar tranquilamente com a língua. Uma vez que sabemos qual a marca de apoio, a conjugação flui. Reparem aqui no pretérito imperfeito, né? Pretérito imperfeito, aquela mesma noção que nós aprendemos na segunda aula, né? Uma ação passada que não se conclui, mas para além disso, temos aqui o elemento de apoio. O elemento de apoio do pretérito imperfeito, do modo subjuntivo, vai ser esse se aqui, né? Porque você tem eu comprasse, tu comprasses, mas ninguém fala assim, obviamente. Então, você coloca o elemento de apoio, se eu comprasse, se tu comprasses, se ele comprasse,
Se nós comprássemos, se vós comprasseis, se eles comprassem. Muito tranquilo. Depois que você conjuga o primeiro, o resto vai embora. E reparem que em todos esses exemplos que eu dei, está sendo expressado uma incerteza dos fatos, né? Ainda que eu compre isso, você não sabe se vai comprar. Se eu comprasse isso, você não sabe se você vai comprar. Ou seja, você tem fatos incertos, possibilidades sendo expressadas. E quem ajuda a expressar isso? Os meus elementos de apoio. Para fechar, com o futuro, eu uso a marca quando, tá? Quando eu comprar, reparem que é tudo projetado para amanhã, né? Futuro, quando eu comprar, quando tu comprares, quando ele comprar, quando nós comprarmos, quando vós comprardes, atenção, hein? E quando eles comprarem. Também, é bom que o vestibulando tenha atenção, nessa marca de futuro também serve o se, viu? Se eu comprar amanhã, se tu comprares amanhã, eu não vou confundir? Faça como eu fiz. Jogue um elemento, uma marca que projete o seu verbo para o futuro, né? Eu usei o amanhã, ó. Quando eu comprar amanhã, se eu comprar amanhã, que aí você evita fazer confusão. Então, acho que deu para perceber que não é muito complexo trabalhar com o modo subjuntivo. Eu precisei fazer 3 aulas para conseguir trabalhar com indicativo e com apenas uma eu dou conta aqui dos 3 tempos no subjuntivo. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar não necessariamente um tempo verbal, que eu falei para vocês que vão ser 5 aulas, né? Mas nós vamos trabalhar um modo, que é o modo imperativo. E o modo imperativo, na verdade, não é um tempo, mas a gente conhece isso na próxima aula. Até mais!